Livro de Josué. Tomada de Ai. O Senhor disse a Josué: Não temas nem te acovardes. Toma contigo todos os guerreiros. Levanta-te sob a Ai. Vê, estou entregando em tua mão o rei de Ai, junto com o povo, a cidade e a terra. Trata a cidade e o rei conforme trataste Jericó e seu rei. Entretanto, podeis saquear para vós os despojos e o gado. Prepara uma emboscada para a cidade por detrás dela. Josué pôs-se a caminho com todos os guerreiros para subir contra Ai. Escolheu 30.000 homens, guerreiros valentes e, de noite, enviou-os com a seguinte instrução: Atenção! Ficai de emboscada por detrás da cidade, não vos distancieis muito dela e ficai de prontidão. Eu e o resto do povo aqui comigo nos aproximaremos da cidade. Quando saírem ao nosso encontro, como da primeira vez, vamos fugir à frente deles, de modo que se ponham a perseguir-nos. Assim os atrairemos para longe da cidade, pois pensarão: estão fugindo à nossa frente, como da primeira vez. Quando, pois, estivermos fugindo à frente deles, nesse momento saireis da emboscada e tomareis a cidade. O Senhor, vosso Deus, a entregará em vossas mãos. Logo que tiverdes ocupado a cidade, incendiai-a. Fazei tudo de acordo com a palavra do Senhor. Vade bem o que vos ordenei. Josué os despediu, e eles se puseram de emboscada entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué passou aquela noite com o restante do povo. Josué levantou-se de madrugada, passou o povo em revista e, junto com os anciãos de Israel, subiu à frente do povo contra Ai. Todos os guerreiros que estavam com ele subiram e aproximaram-se, até chegarem defronte da cidade. Acamparam ao norte de Ai. Um vale separava da cidade. Anteriormente, Josué havia escolhido cerca de 5.000 homens, que pusera de emboscada entre Betel e Ai, a oeste da cidade. O povo estava, pois, distribuído da seguinte maneira: o acampamento inteiro ficou a norte da cidade e os emboscados a oeste. E quando veio a noite, Josué desceu dentro do vale. Quando, de madrugada, o rei de Ai percebeu isso, ele e todo o exército da cidade saíram às pressas ao encontro de Israel para o combate, na descida que se abre para o lado do deserto, sem saber que, por trás da cidade havia uma emboscada. Josué e todo o Israel fingiram-se de derrotados e fugiram em direção ao deserto. Todo o povo da cidade foi convocado para persegui-los. Ao perseguirem Josué, afastarão-se da cidade. Não restou em Ai ou em Betel homem algum que não saísse ao encalço de Israel. Deixando a cidade aberta, puseram-se a perseguir Israel. O Senhor disse então a Josué: Estende a lança que tens na mão contra Ai, pois eu vou entregar-te a cidade. Josué estendeu a lança que tinha na mão contra a cidade. E logo os que estavam na emboscada levantaram-se de sua posição, correram, entraram na cidade e a tomaram, incendiando-a em seguida. Os homens de Ai voltaram-se e viram subir ao céu a fumaça da cidade. Nem tiveram oportunidade de fugir para um ou outro lado, pois o povo, que fingira estar fugindo para o deserto, voltou-se contra os perseguidores. Pela fumaça que subia da cidade, Josué e todo o Israel perceberam que os da emboscada haviam tomado a cidade. Foi esse o sinal para darem meia volta e lançarem-se ao ataque contra os homens de Ai. Os que tomaram a cidade saíram então ao encontro deles, de modo que os homens de Ai ficaram cercados de ambos os lados por Israel, que os bateu a ponto de não lhes deixar sobrevivente nem fugitivo. Quanto ao rei de Ai, capturaram-no vivo e o levaram a Josué. Assim, Israel exterminou no campo todos os habitantes de Ai, que os tinham perseguido quando fugiram ao deserto. Todos, até o último, foram passados ao fio da espada. Então todo o Israel voltou a Ai e passou a cidade ao fio da espada. O número dos que caíram naquele dia, entre homens e mulheres, foi de 12.000. Toda a população de Ai, Josué não retirou a mão com que estendera a lança, até que todos os habitantes de Ai fossem exterminados. Israel tomou como saque o gado e os despojos da cidade, conforme a ordem que o Senhor dera a Josué. Josué incendiou Ai e a reduziu para sempre a um monte de ruínas, que ali está até hoje. Quanto ao rei de Ai, pendurou-o numa árvore, deixando-o até a tarde. Ao pôr do sol, Josué mandou que descessem da árvore o cadáver.
lançaram à porta da cidade e ergueram sobre ele um montão de pedras, que permanece até hoje. O altar no Monte Ebal e a leitura da lei. Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal, conforme a ordem que Moisés, servo do Senhor, havia dado aos israelitas e conforme está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras brutas, não trabalhadas pelo ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram sacrifícios de comunhão. Josué escreveu ali sobre as pedras uma cópia da lei que Moisés havia escrito na presença dos israelitas. E todo o Israel, com seus anciãos, oficiais e juízes, estava de pé, de um lado e de outro da arca, diante dos sacerdotes levitas, que carregavam a arca da aliança do Senhor. Estavam aí os estrangeiros juntamente com os nativos. Metade deles estava do lado do Monte Garizim, e metade do lado do Monte Ebal, como havia ordenado Moisés, o servo do Senhor, ao abençoar pela primeira vez o povo de Israel. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição conforme tudo o que estava escrito no livro da lei. Não omitiu nenhuma das coisas que Moisés tinha ordenado, mas repetiu-as na presença de toda a Assembleia de Israel, inclusive das mulheres, das crianças e dos estrangeiros que moravam entre eles. Liga dos cananeus e astúcia dos gabaonitas. Ao ouvirem isso, todos os reis deste lado do rio Jordão, os da montanha, da planície e de toda a costa do mar Mediterrâneo, até a vizinhança do Líbano, heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus aliaram-se, para juntos combaterem contra Josué e Israel. Os habitantes de Gabaon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e Ai, usaram de um estratagema. Pegaram umas provisões, carregaram os jumentos com sacos velhos e odres de vinho usados, rasgados e remendados. Calçaram os pés com sandálias gastas, consertadas com retalhos, e cobriram-se com roupas velhas. Todo o pão que levavam para comer era seco e esmigalhado. Foram encontrar Josué no acampamento em Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: Estamos chegando de uma terra distante. Portanto, fazei uma aliança conosco. Os homens de Israel responderam então àqueles heveus: Não morais por acaso entre nós? Como poderíamos fazer uma aliança convosco? Eles responderam a Josué: Somos teus servos. Josué insistiu: Quem sois e de onde estáis vindo? Responderão-lhe: Teus servos vêm de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus. Pois ouvimos falar da sua fama e de tudo o que realizou no Egito, de tudo quanto fez aos 2 reis amorreus do outro lado do Jordão, a Sion, rei de Ezebom, e a Ag, rei de Bazã, em Astarote. Nossos anciãos e todos os habitantes de nossa terra nos disseram: Tomai convosco provisões para o caminho, e inde ao encontro deles, dizendo: Somos vossos servos. Portanto, fazei uma aliança conosco. Eis o nosso pão. Estava quente, quando pegamos em nossas casas, no dia em que partimos ao vosso encontro, e agora ei-lo aqui, seco e esmigalhado. Estes odres de vinho eram novos, quando os enchemos, e ei-los aqui, rasgados. Nossas roupas e sandálias envelheceram, por causa do caminho longo demais. Os homens de Josué provaram então das provisões. Sem consultarem o Senhor, Josué concedeu-lhes a paz e fez com eles uma aliança, prometendo poupar-lhes a vida. Também os responsáveis da comunidade lhes prestaram juramento d'ora. 3 dias após terem feito aliança com eles, os israelitas ficaram sabendo que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles, pois no 3º dia de marcha chegaram às cidades deles, Gabaon, Cafira, Berote e Cariate-Arim. Os israelitas não os atacaram, porque os responsáveis da comunidade lhes haviam prestado um juramento pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso toda a comunidade se pôs a murmurar contra os responsáveis. Os responsáveis explicaram então a toda a comunidade: Nós lhes prestamos um juramento pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso, doravante não podemos fazer-lhes mal. Eis o que vamos fazer: respeitaremos suas vidas, para que não nos sobrevenha um castigo por causa do juramento que já lhes fizemos, que conservem, pois, a vida, mas tornem-se rachadores de lenha e carregadores de água para toda a comunidade. Enquanto os responsáveis assim falavam, Josué mandou chamar os gabaonitas e lhes falou: Por que nos enganastes,
dizendo: somos de muito longe, quando habitais entre nós? Pois bem, doravante sois malditos. Ninguém de vós deixará de ser escravo rachadores de lenha e carregadores de água para a casa do meu Deus. Responderam então a Josué: foi anunciado como certo a teus servos o que o Senhor, teu Deus, ordenou a seu servo Moisés, que vos entregaria toda esta terra e exterminareis da vossa frente todos os seus habitantes. Vossa presença nos fez recear muito por nossa vida. Por isso decidimos agir desse jeito. Agora estamos em tuas mãos. Trata-nos como te parecer bom e justo. E assim os tratou Josué. Protegeu-os da mão dos israelitas para que não os matassem. Naquele dia, Josué tornou os rachadores de lenha e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor. No lugar que o Senhor escolhesse, até hoje, Josué socorre Gabaão. O sou para Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu dizer que Josué tomara Rai e a votara ao interdito, tratando Rai e o rei do modo como tratara Jericó e seu rei. Soube também que os habitantes de Gabaão tinham feito as pazes com Israel e habitavam no meio dele. Ficou então com muito medo, pois Gabaão era uma cidade importante, uma dentre as cidades reais, maior ainda que Rai, e todos os seus homens eram valorosos. Adonisedeque enviou então esta mensagem a Olom, rei de Hebron, a Faraon, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Laquis, e a Dabir, rei de Eglon. Vinde aqui ajudar-me. Vamos derrotar Gabaão, que fez as pazes com Josué e os israelitas. Tendo-se reunido, os 5 reis amorreus, o de Jerusalém, o de Hebron, o de Jarmute e o de Laquis e o de Eglon, subiram com as tropas, acamparam junto a Gabaão e atacaram-na. Então os habitantes de Gabaão mandaram dizer a Josué, acampado em Gilgal: não abandones os teus servos. Vem depressa salvar-nos e socorrer-nos, pois todos os reis amorreus que habitam na montanha se coligaram contra nós. E Josué subiu de Gilgal, com todo o seu exército e seus valentes guerreiros. O Senhor disse a Josué: não tenhas medo deles, pois eu os entreguei às tuas mãos, nenhum deles te poderá resistir. Josué marchou toda a noite desde Gilgal e caiu de improviso sobre eles. O Senhor os desbaratou diante de Israel, que lhes infligiu uma grande derrota perto de Gabaão e os perseguiu pelo caminho, que sobe de Betoron, batendo-os até Azeca e Maceda. Enquanto fugiam dos israelitas e desciam a encosta de Betoron, o Senhor fez cair do céu grandes pedras de granizo em cima deles até Azeca. Foram mais numerosos os que morreram com a chuva de pedras do que os que caíram pela espada dos israelitas. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus às mãos dos israelitas. Na presença de Israel, ele exclamou: sou, detente sobre Gabaão. E tu, lua, sobre o vale de Aialon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingasse dos inimigos. É o que está escrito no livro do justo. Parou, pois, o sol no meio do céu.